A gente sabe que o Gandalf é um ser imortal, um dos Maiar, mas será que a Sociedade do Anel tinha noção do quão poderoso ele era? Será que eles sabiam que, na prática, ele nem podia morrer de verdade? Não pode ser. Você caiu. Pelo fogo e pela água. Quando os magos, chamados de Istari, chegaram na Terra-média, isso aconteceu lá pelo ano 1000 da Terceira Era. Eles não chegaram fazendo barulho nem mostrando poder. Vieram de forma bem discreta, em barcos pela costa oeste, e pareciam apenas senhores de idade. Apesar de todos eles serem espíritos antigos e super poderosos, tipo anjos, eles assumiram a forma de velhos humanos e limitaram seus próprios poderes. Nada muito chamativo. Por isso, quando o povo da Terra-média conheceu Gandalf e os outros, a maioria achou que eram só homens sábios e experientes, que tinham estudado muito e vivido bastante. E fazia sentido. Naquela época, alguns homens viviam centenas de anos. Elendil, por exemplo, tinha 322 anos quando morreu lutando contra Sauron. Então não parecia tão estranho alguém viver muito e ser cheio de conhecimento. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que esses magos não envelheciam como o resto do povo e eram diferentes demais para serem humanos normais. Muita gente então passou a achar que eles eram elfos. O próprio nome Gandalf vem disso, quer dizer algo como elfo do cajado. Era assim que o povo via ele, baseado na aparência e no jeito que ele agia. Mesmo assim, Gandalf não saía por aí usando seus maiores poderes. Ele agia de forma bem simples, tudo muito discreto. Por isso, ninguém pensava que ele era mais do que parecia ser. E também vale lembrar que muita gente da Terra-média, principalmente os mais simples ou os povos menos instruídos, nem sabiam direito diferenciar todos os tipos de seres mágicos que existiam por lá. Era tanta criatura esquisita e poderosa que ninguém ficava pensando muito de onde vinham ou o que eram realmente. Tom Bombadil, por exemplo, era super poderoso e ninguém sabia o que ele era. Tinha também o Vigia no Lago, em Moria, a Laracna, os espectros do Anel. Então, encontrar um velho que sabia umas magias não era lá algo tão impressionante. Agora, Tolkien deixou claro num texto de 1954 que algumas poucas pessoas sabiam sim quem Gandalf realmente era. Ele disse que a Ordem dos Magos era diferente dos magos comuns. Eles existiram só na Terceira Era e depois foram embora. E segundo Tolkien, ninguém, além de talvez Elrond, Círdan e Galadriel, sabia com certeza o que eles eram ou de onde tinham vindo. No Silmarillion, a coisa fica mais clara. Os elfos contaram que esses magos foram enviados pelos Valar, os senhores do Oeste, para tentar conter o poder de Sauron caso ele voltasse. E também para incentivar os povos livres da Terra-média, como elfos e humanos, a terem coragem e lutarem contra o mal. Ou seja, esses três, Elrond, Galadriel e Círdan, sabiam que Gandalf era um Maia, um espírito antigo que veio de Valinor. Fora isso, ninguém mais sabia na época. Círdan viu ele chegar. Gandalf depois contou para Galadriel e Elrond, e mais tarde alguns elfos acabaram descobrindo também, mas o resto do povo não fazia ideia. Tem gente que acredita que Tolkien talvez teria incluído Glorfindel nessa lista de personagens que sabiam a verdade sobre Gandalf, mas isso já entra em especulação.
A história do Glorfindel era algo que o próprio Tolkien ainda estava ajeitando até os últimos anos de vida. Ele também era, de certa forma, um enviado dos Valar, vindo para ajudar os povos da Terra-média nos tempos difíceis. E quando a gente pensa nisso, dá para entender melhor a ideia de que, mesmo sem as pessoas saberem o que ele era um Maia, com o desenrolar da história de O Senhor dos Anéis, essas pistas ficaram mais claras. A volta de Gandalf depois da queda em Moria e a forma como ele ficou mais forte depois disso já mostravam que tinha algo diferente ali. Mesmo que ele não explicasse tudo direitinho, só o jeito que ele voltou já dava um sinal de que ele não era só um mago comum. Agora vamos falar da Irmandade do Anel, começando por quem provavelmente entendia menos da situação, os Hobbits. Eles sabiam que Gandalf era um mago, claro, e que tinha vivido muito tempo, mas fora isso, é bem provável que eles não soubessem mais nada. Os hobbits nem tinham muito conhecimento sobre essas coisas como os Maiar, então nunca ficaram pensando de onde exatamente Gandalf veio e o que ele realmente era. Um exemplo disso é o Pippin. Só quando ele chega em Minas Tirith com Gandalf é que ele realmente começa a se questionar sobre o mago. Ele vê o Denethor e acha que o regente parecia mais com um grande mago do que o próprio Gandalf, mais bonito, mais poderoso, mais velho, de um jeito diferente. Mas logo ele percebe que Gandalf tinha um tipo de poder mais profundo, uma sabedoria maior e que carregava uma certa grandeza escondida. E aí ele pensa, nossa, como eu nunca parei para pensar nisso antes. Pippin lembra que até Barbárvore falou sobre os magos, mas mesmo assim, ele nunca tinha parado para pensar que o Gandalf fosse um deles. Daí surgem várias dúvidas na cabeça dele. O que exatamente era Gandalf? De onde ele veio? Quando ele iria embora? Mas ele não acha uma resposta. E não tem motivo para achar que Merry ou Sam fossem diferentes. Eles também não sabiam ao certo quem era o Gandalf. Frodo talvez fosse quem mais tinha chance de saber algo a mais, já que era mais próximo de Gandalf e ainda aprendeu muito com o Bilbo. E depois que Bilbo foi morar em Valfenda, onde tinha acesso a muitos livros e sabedoria, pode até ser que ele tenha descoberto mais coisa e passado alguma informação para Frodo. Verdade completa sobre o mago. Já o Boromir não teve muito contato com Gandalf. Ele só conhecia ele de vista, já que Gandalf visitava Minas Tirith quando ele ainda era jovem. Quem se lembra mais dessas visitas é o Faramir, que até comenta isso numa conversa com Frodo. Faramir lembra de Gandalf falando sobre Olorin, que era o nome de Gandalf em Valinor, e diz: na minha juventude, no oeste que já foi esquecido. E quando Frodo diz que Gandalf morreu em Moria, Faramir fica pensativo. Ele diz que é difícil acreditar que alguém com tanta sabedoria, que fez coisas tão incríveis, simplesmente tenha morrido. Ele fala algo tipo: esse Gandalf era mais do que só um sábio. Ele foi um grande responsável pelas coisas boas que aconteceram no nosso tempo. Ou seja, Faramir percebeu que Gandalf era algo a mais, mas também não parece ter entendido completamente o que ele era. Ele até junta algumas pistas, mas não chega a pensar que Gandalf era um ser imortal, como os Maiar. Então dá para imaginar que Boromir, sendo o irmão de Faramir, estava mais ou menos no mesmo nível de entendimento. Sabia que Gandalf era especial, mas não fazia ideia da real origem dele. Agora falando do Gimli, os anões são meio fechados com essas coisas e costumam focar mais nas histórias e interesses deles. Eles não ligam muito para Valinor ou coisa dos elfos.
Então, mesmo sabendo que Gandalf era forte e diferente, Gimli provavelmente nunca ficou se perguntando o que ele realmente era. Sabia que ele era um mago que ajudou Thorin a recuperar Erebor e ponto final. Já com Legolas é outra história. Ele era um elfo, imortal, filho do rei élfico Thranduil. Com certeza ele já tinha ouvido falar muito sobre Valinor e sobre os seres que vieram de lá. Além disso, é bem possível que tenha encontrado Gandalf antes da Irmandade, ou pelo menos ouvido falar dele. E tem mais, o pai de Legolas viveu na Primeira Era, quando Doriath ainda existia, e a rainha de lá era Melian, que também era uma maia. Então talvez o próprio Thranduil tenha conhecido algum maia de verdade, ou ouvido histórias sobre eles. Por isso dá para imaginar que Legolas tinha uma boa ideia de que Gandalf era algo bem mais elevado, mesmo que não soubesse com certeza. E aí a gente chega no Aragorn. Ele é outro caso especial. Foi criado como filho adotivo por Elrond, que sabia exatamente quem era Gandalf. Então é bem provável que Aragorn também soubesse, ou pelo menos tivesse informações suficientes para entender que o mago não era só um velhinho com poderes. Por isso, quando Tolkien disse que só 3 pessoas sabiam com certeza quem era Gandalf, Círdan, Galadriel e Elrond, ele estava falando de conhecimento certo e direto. Mas outras pessoas, como Legolas, Faramir e Aragorn, provavelmente juntaram as pistas. Eles não sabiam tudo, mas tinham uma boa noção de que Gandalf era muito mais do que aparentava ser. Aragorn passou muitos anos ao lado de Gandalf e sabia muito bem do que ele era capaz. Ele viu com os próprios olhos o quanto Gandalf era poderoso. Dá para perceber isso claramente numa fala dele para Frodo, quando o Hobbit pergunta se os Nazgûl conseguiriam segurar Gandalf. Aragorn responde: "Eu não conheço mais ninguém que poderia ter parado ele, a não ser o próprio inimigo." E ainda completa: "Mas não perca a esperança. Gandalf é muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, vocês só veem o lado mais leve e brincalhão dele. Mas o que está por vir é a maior missão da vida dele." Ou seja, Aragorn sabia exatamente qual era a missão de Gandalf e também conhecia sua verdadeira força. Ele teve contato com os ensinamentos do Oeste, viveu por muitos anos ao lado do mago e era alguém inteligente, atento. Então é bem provável que ele tinha uma ideia clara de quem Gandalf realmente era. Talvez não soubesse cada detalhe técnico, mas entendia o essencial. A verdade é que dentro da Irmandade, alguns até podiam desconfiar de quem Gandalf era e que ele era diferente, mas a maioria não sabia certo o que ele era. Quando achavam que ele tinha morrido em Moria, seguiram viagem sem esperar que ele voltasse. A relação da Galadriel quando soube da queda de Gandalf mostra bem essa diferença. Ela recebeu a notícia com calma, como se entendesse que aquilo não era o fim. Já que Celeborn, por outro lado, parece bem mais abalado, o que pode indicar que ele talvez não soubesse da verdadeira natureza do mago. E tem mais. Gandalf mesmo nunca fez questão de sair contando por aí quem ele era de verdade. Ele não queria ser seguido por causa do seu poder ou por status. Ele não buscava mandar nos outros, e sim apoiar, guiar, incentivar. Nunca forçava nada. Sempre preferiu estar por trás das grandes decisões, dando força e conselhos. Mesmo nos escritos do Tolkien, isso tudo ainda era meio vago. A gente hoje em dia fala com certeza que os Istari, esses magos como Gandalf, eram todos Maiar.
Mas quem deixou isso claro foi o Christopher Tolkien, o filho do autor, que teve acesso a todos os textos e apontamentos do pai. Ele explicou que os Istari eram como anjos, espíritos enviados pelos Valar, mas nem todos têm a mesma categoria. Alguns eram mais poderosos que outros. Os Maiar, segundo Tolkien, eram seres espirituais, mas com a capacidade de tomar forma física. Eles podiam aparecer com a aparência de gente, especialmente como a dos elfos. Só que essa ideia de que eles eram Maiar foi algo que ficou mais claro depois da morte de Tolkien. Durante a vida dele, ele mesmo disse que preferia não ser muito direto sobre isso. Nos Contos Inacabados, por exemplo, tem um trecho que Tolkien comenta que algumas pessoas da Terra-média mais tarde passaram a acreditar que Gandalf era só um homem muito sábio que resolveu intervir na história. Ele mesmo fala mais ou menos assim: eu, como autor, não tenho certeza da verdade absoluta sobre isso. E mesmo que tivesse, seria errado explicar mais do que o próprio Gandalf revelou. Aliás, é curioso, a palavra Maia nunca apareceu em O Senhor dos Anéis, nem em O Hobbit, nem em nenhum texto publicado na época que Tolkien estava vivo. A gente só sabe disso tudo porque veio à tona depois, nos livros póstumos como Silmarillion ou os próprios Contos Inacabados. Então a conclusão é clara. Tolkien não achava que o leitor precisava saber exatamente de onde Gandalf veio ou qual era a sua classificação certinha. O mais importante era o que ele fazia, o jeito que ele agia, o coração dele. Vale lembrar também que Sauron era um Maia, assim como Gandalf, só que muito mais poderoso. E sim as escolhas que fizeram. Um foi corrompido pelo desejo de dominar, o outro dedicou tudo para ajudar os povos livres. No fim das contas, é isso que Tolkien queria mostrar. Não importa tanto de onde a pessoa veio ou que tipo de ser ela é. O que vale mesmo é o caráter dela, suas atitudes. E isso vale para o Gandalf e para qualquer um. Talvez só 3 ou 4 pessoas em toda a Terra-média soubessem com certeza quem Gandalf era. Mas algumas outras, como o próprio Aragorn, provavelmente tinham uma boa noção. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar.